Sim, você é uma divindade nesta terra, você é uma força, uma potência de amor nesta terra, que tem uma ligação absolutamente direta com toda a potência de amor que está à nossa volta aí, que criou tudo que há, essa potência absolutamente de capacidades infinitas que criou o universo, que criou o nosso querido e amado e combalido planeta Terra, que criou tudo que há, tudo que existe, que tudo que existirá e tudo que já existiu. Você tem uma ligação direta com isso, você faz parte disso, você simplesmente tem à sua disposição aí, certo? Você tem, se você trabalhar direitinho, se você buscar intencionalmente isso, você tem acesso a toda esta potência de amor que está à nossa volta e que só tem uma intenção com você, a intenção que você finalmente aí desperte todo o amor que existe dentro de você e toda a sua capacidade de continuar gerando aquilo que nós chamamos da criação humana, né? Todo ser humano vem com esse dispositivo. Eu não canso de falar isso, é importante bater nessa tecla para que todos nós saibamos e não tiremos isso de nossas cabeças. Nós viemos aqui com ferramentas que deixam muito claro o nosso trabalho, o nosso serviço, uma mente que cria, um corpo que realiza, né? Você veio aqui à Terra para criar e para realizar. A criação e a realização, elas são simplesmente aí o fundamento, né, de um bom caminho, de uma boa jornada, né, o fundamento do uso aí dos recursos que nós temos à nossa disposição, né? E daí que eu digo os nossos recursos humanos, os nossos recursos divinos que podem produzir, né, e gerar verdadeiros milagres na sua vida, verdadeiros milagres na sua história. Bastando apenas você, em primeira mão, em primeiro lugar, se conscientizar de que você, né, assim como uma caneta foi inventada para escrever, assim como um carro foi criado para poder conduzir pessoas pela terra, assim como um avião foi criado para levar pessoas, né, conduzir pessoas pelo ar, você foi criado para criar e realizar. Essas são as ferramentas que estão disponíveis para você, que estão aí ao seu alcance, que estão aí à sua mão, né? Mais perto do que sua mão, na verdade. E como muitos de nós não nos ligamos nisso, como muitos de nós não nos percebemos dessa verdade, como nós simplesmente vamos tocando a nossa vida aí, né? Gerando geralmente, né, nos permitindo ser levados aí pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, né, prestando muita atenção nas pessoas, nos outros, nas condições externas a nós, ou seja, tirando, né, de nossa responsabilidade aquilo que nós temos que fazer aqui na Terra, que é justamente buscar nos afinar, melhorar cada vez mais esse processo nosso de criação e realização. Isso não é uma invenção, tá, gente? Isso não é um papo assim de, você pode criar o que você quiser, etc e tal. Não, isso é uma constatação, tá? Isso é uma constatação. Você tem uma mente que cria, né? Seus pensamentos, né, vêm muitas vezes aliados a imagens na sua cabeça, não é verdade? Que é uma prova de que você é um ser que cria, né? Que é uma prova de que a sua ferramenta mental, ela tem uma utilidade específica, que é a da criação. Se você quiser uma prova, eu te dou agora, né? Fecha os olhos, né? Se você já estiver aí ligado na live, fecha os olhos. Quem não tiver ligado ainda, né, vai se ligando aí, mas já vai caindo para dentro do exercício. Fecha os olhos e imagina um elefante cor-de-rosa. Eu quero só que você feche os olhos e imagine um elefante cor-de-rosa.
Imagine um elefante cor-de-rosa, só isso. Feche os olhos, imagina um elefante cor-de-rosa. Essa brincadeira de você fechar os olhos, tá? E ver um elefante cor-de-rosa, o que acontece? Não há o menor bloqueio, né, na nossa capacidade de imaginar um elefante cor-de-rosa. É uma brincadeira, né, que a gente pode fazer aí com crianças, né, e com adultos, enfim. Não há o menor problema em você fechar os olhos e imaginar um elefante cor-de-rosa. Isso é só uma prova, uma comprovação de que a ferramenta que você carrega abaixo dos seus cabelos e acima do seu nariz, sua mente, seu cérebro, tá? Ele é uma ferramenta de utilidade, de criação, certo? À medida que você fecha os olhos e você começa a imaginar determinadas coisas, determinados acontecimentos, determinadas circunstâncias, tá? À medida em que você deixa o fluxo da sua capacidade de criação livre, solto, tá? Você simplesmente vai estar aberto ou aberta para determinadas ideias, insights, sacadas. Você pode e deve afinar a sua capacidade de criação, porque é a capacidade de criação que gera para todos nós mais saúde, mais prosperidade, mais felicidade, mais uma infinidade de coisas. À medida em que você direciona a sua capacidade de criação, você, em primeiro lugar, estará se utilizando dos seus recursos de forma intencional, porque a maioria de nós, infelizmente, na loucura dos nossos dias, né, e influenciados por todas as coisas que carregamos dentro de nós, aí vão nossas memórias, né, nossos registros, aquilo tudo que a gente vem falando toda noite, nós vamos gerando imagens, vamos gerando conversas, vamos gerando uma série, né, de pensamentos, uma série de coisas que vão vindo às nossas cabeças, né, que fazem com que nós nos tornemos então, né, seres criativos sem termos a intenção da criação, o que obviamente gera, né, muitas criações que vão originando emoções e sentimentos insatisfatórios. Ou seja, nós temos uma ferramenta que não para de funcionar o tempo inteiro, tá? E nós não nos utilizamos dela, certo? Mas como você veio à Terra com essa ferramenta para você se utilizar dela, imagina, né? Você dá um martelo, né, para uma pessoa, certo? Esse martelo é para martelar um prego. O que essa pessoa faz? Ela começa a martelar a geladeira, ela começa a martelar um monte de coisa, ela começa a martelar a pia da cozinha, ela vai martelar o banheiro, ela vai martelar um monte de coisa, mas ela não vai ali aonde tem um prego que ela precisa martelar naquele prego, né? E ela sai usando uma ferramenta sem o menor cuidado, sem a menor intenção, né, de fazer uso daquilo. Então, quantos de nós, durante os nossos dias, não nos tocamos que nós temos essa ferramenta e que nós devemos usar aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi ofertado como material humano. É necessário que você use, é necessário que você faça uso dessa ferramenta que você ganhou. Caso contrário, o que acontece? Esse recurso, ele fica perdido, ele vai trabalhando meio que sozinho, ele vai entrando em funcionamento solitário, vamos dizer assim, e isso vai gerando uma série de consequências muito negativas para todos nós. Por quê? Você não vai parar de criar. Você só não sabe que você está criando. E você não sabe o que você está criando, porque você não sabe nem que você está criando, quanto mais o que você está criando. Então isso gera uma série de incorrências, de dificuldades na vida de muitas pessoas, né? Por exemplo, eu tenho um problema na minha vida, tá? Vamos dizer que eu estou passando uma situação que é um problema na minha vida. Imagino que cada um de nós aí carrega os seus problemas, né?
Nossa cabeça não para de pensar no tal do problema. Nossa cabeça fica, né, funcionando em função do problema. Nós ficamos então criando, né, uma série de consequências, né, consequências que podem vir a ocasionar com o problema não sendo resolvido. O que isso pode gerar, né, de consequências negativas para mim, para minha vida. Puxa, se eu não resolver o meu problema, mas aí eu vou encontrar aquela pessoa e aquela pessoa não vai conseguir me ajudar, porque aquela pessoa sempre dá um problema para mim, outro problema. Então você está criando o tempo todo. Só que você está criando, né, mais dificuldade, gerando uma criação não intencional, tá, de coisas que vão gerar consequências graves e difíceis em nossas vidas. Tá? O corpo humano é muito claro na sua funcionalidade. E se nós não usarmos aquilo que nos foi dado com a intenção correta e de propósito, com consciência, nós simplesmente estaremos, né, sendo usados pela ferramenta. É como se você tivesse um carro, você ganhou um carro para dirigir. E ao invés de você sentar no banco, botar a mão no volante e falar, eu quero ir para determinado lugar, você simplesmente vai ser levado pelo carro. E aí, quando você chegar em outro lugar completamente diferente do lugar que você gostaria de ir, aí você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar nesse lugar, né? E agora estou perdido, e vai ficar dando voltinha com o carro, porque na verdade você não está dirigindo o carro, você está sendo dirigido pelo veículo, né? É o que eu gosto de falar sempre. A gente não deve querer ser algo que nós já somos. O protagonista, a protagonista de nossas vidas. Você já nasceu sendo o protagonista, a protagonista da sua história. O que você deve desejar é ser o diretor, a diretora, o autor, a autora. Para isso, a utilização dos seus recursos mentais e a sua capacidade de criação é o que vai gerar, né, as melhores consequências possíveis para a sua vida, caso você domine essa ferramenta e comece a se utilizar dela. Se eu não uso essa ferramenta me usa. Por isso muitas pessoas falam a mente distrai, engana e tal, botando a culpa na ferramenta que é perfeita, que é maravilhosa, que é única e que não vai haver criação do homem que chegue aos pés desta maravilha que nós carregamos em nossas cabeças, que é a nossa mente, um cérebro pronto para ser desenvolvido, expandido, né? Acrescido, vamos dizer assim, evoluído. Nós não usamos, e se eu não uso, ele atrofia, e se eu não uso, pode ter certeza, você vai ser usada, porque a máquina, ela é fenomenal, a máquina é fabulosa, o cérebro humano é algo absolutamente espetacular, absolutamente extraordinário. Se nós não usarmos nossas ferramentas a nosso favor, elas simplesmente vão continuar funcionando, elas vão continuar criando. Mas aí as pessoas me perguntam, Pedro, mas esse negócio de criar e realizar, isso funciona mesmo e tal? Isso me parece coisa, né, um pouco fora do escopo da realidade, a vida não é muito bem assim, as coisas não são desse jeito, etc e tal. É claro que não. A sua vida espelha exatamente aquilo que se passa emocionalmente e mentalmente dentro de você. A sua vida é uma resposta direta a todas as suas convicções, a todas as suas atitudes emocionais e mentais geradas por toda a bagagem que você carrega em sua vida. É uma questão, sim, de escolha. É uma questão de escolha nós permanecermos,
reféns da nossa história e daquilo que carregamos dentro de nós, ou nós partirmos para a intenção de criarmos coisas absolutamente diferentes e novas para a nossa vida. Como é que eu crio, mais saúde para a minha vida? Como é que eu crio um corpo saudável? Como eu crio um corpo saudável? Eu simplesmente faço a mesma coisa que vocês fizeram agora no início da live, na criação do elefante rosa. A mesma coisa. Você fecha os olhos e você começa a imaginar e a sentir de verdade o seu corpo em funcionamento absolutamente maravilhoso. Você começa a criar um desenho do seu corpo, como você quer que ele seja, como você gostaria que ele se tornasse. Você simplesmente vai alimentando e gerando, através do seu processo de criação, tá? Um desenho de corpo, um estado de saúde do seu corpo absolutamente perfeito. Esse exercício eu queria muito que vocês todos fizessem. Esse exercício eu gostaria muito de sugerir a todos vocês que assim que terminasse a live, assim que nós terminássemos o nosso bate-papo aqui hoje, vocês sentassem numa cadeirinha, relaxassem, fechassem os olhos, tá? E começassem a imaginar vocês em estado de saúde plena, vocês em estado de saúde absolutamente maravilhosos, vocês num estado de saúde perfeito, perfeito. Eu queria que vocês gastassem uns 10 minutos, pelo menos, tá? Só fazendo isso, certo? E se conseguir criar um hábito, a criação de novo aí, se você conseguir criar um hábito de fazer isso todo dia, fechar os olhos e imaginar o seu corpo num estado pleno e absoluto de saúde, de perfeição de saúde, pode ter certeza, isso vai gerar uma correspondência no seu estado de saúde. Isso vai gerar uma nova força, isso vai gerar uma nova condição, tá, da sua saúde como um todo. Então não deixe de fazer isso assim que terminar essa live, tá? O seu processo de criação, quando nós trabalhamos na nossa saúde, pode ter certeza, ele corresponde de uma forma brilhante, de uma forma maravilhosa. O seu corpo adora quando você cria na sua mente um estado de saúde perfeito. Então você pode intencionar paz de espírito, amor, tranquilidade, calma, plenitude, harmonia interior, harmonia de pensamentos, harmonia de sentimentos. Você pode criar tudo isso dentro de você. Se você simplesmente relaxar o corpo, fechar os olhos e começar a brincar de intencionar como você gostaria de se sentir, como você gostaria de estar fisicamente falando, como você gostaria de estar biologicamente falando, pode ter certeza, essa intenção e essa criação vão causar alterações na sua saúde para melhor e alterações no desenho do seu próprio corpo, sem que você precise, para isso, ficar se matando e fazendo coisas, que muitas vezes nós vamos correndo atrás aí de fazer em busca, de ter saúde plena e etc e tal. Claro, o corpo precisa de movimento, claro, o corpo precisa de uma alimentação mais saudável, mas à medida em que você começa a reforçar a sua criação em benefício da sua saúde, a sua vontade de se alimentar melhor e de pôr o corpo em movimento, ela se acende, certo? Você vai ter uma correspondência de vontade de se alimentar melhor, de fazer algum tipo de exercício. Isso vai começar a transbordar dentro de você. E aí, naturalmente, você vai permitindo ganhar esse hábito.
Ou seja, uma intenção de criação, ela pode gerar alterações completas na sua saúde, no seu estado de felicidade, no seu estado de paz, tá? E claro, para aqueles que quiserem de verdade praticar esse ato e exercitar a intenção da criação, isso muda a sua vida financeira, isso muda a vida dos seus relacionamentos, isso muda a sua vida como um todo, tá? Nós simplesmente vamos gerando aí resultados inacreditáveis, porque nós estamos nos utilizando da ferramenta que nos foi dada para isso, tá? Nós não estamos permitindo, então, que a ferramenta nos use, que o veículo nos use. Nós estamos direcionando o nosso veículo para onde nós queremos ir. Nós estamos usando a nossa ferramenta mental, a nossa capacidade de criação para nos conduzir para onde nós queremos ir. Assim, as coisas vão se alterando completamente à sua volta. A partir daí, as coisas vão mudando e vão se alterando, tá? E isso deve ser feito para a curtição, tá, de um momento presente. Ou seja, eu não devo gerar expectativas, tensionar ou qualquer outra coisa por conta de uma criação. Eu devo simplesmente ter o prazer de, por 10 minutos, imaginar uma vida extraordinária em todos os âmbitos, né, em todas as áreas da minha existência. É só isso, é curtir o prazer de, por 10 minutos, eu conseguir enxergar da mesma forma que vocês enxergaram aí o elefante rosa, enxergar vocês em situações absolutamente extraordinárias, com estados de saúde absolutamente potentes, com sua saúde financeira em paz, tranquila, com a sua saúde profissional tranquila, e aí dentro das intenções de relacionamentos que você tenha, né, também funcionando em acordo com a sua vontade, né, com aquilo que está dentro das suas intenções de coração. Essa ferramenta, ela deve ser usada intencionalmente. Se você não usar sua ferramenta mental, sua capacidade de criação, pode ter certeza, ela estará usando você. E aí as consequências são absolutamente imprevisíveis. Nós não sabemos o filme que vai sair de uma mente que não está direcionada para o melhor, para aquilo que de mais extraordinário possa acontecer na sua vida. Você simplesmente estará criando, e você não vai saber o porquê que está acontecendo determinadas coisas ou porquê que determinadas coisas não acontecem, tá? Simplesmente porque as suas criações no correr do seu dia estão fora de controle, simplesmente porque a maioria das pessoas nem sabe que tem esse recurso, que dispõe desse recurso e que esse é um recurso primário da existência humana, primário, tá? É a mesma coisa que um elefante não soubesse para que serve sua tromba, né? Um elefante não soubesse se utilizar da sua tromba. A tromba é um recurso do elefante, né? Para que ele possa aí, fazer lá o que ele precisa fazer com a tromba, né? Beber água, enfim, fazer as coisinhas dele que a tromba permite a ele que ele faça. O ser humano tem uma mente capaz de criar. Isso é para ser usado. Isso não foi posto na sua cabeça à toa, tá? Não há nada à toa na criação do universo. Você é um ser humano, você é uma estrutura humana perfeita, tá? Criada pela mesma força de amor que criou a perfeição de uma borboleta, a perfeição de um pássaro, a perfeição de um elefante, a perfeição dos rios que correm cristalinos em direção ao vasto oceano repleto, né, de vida embaixo dele. Você é a representação da perfeição, da criação, do amor divino. É isso que você é. E a sua ferramenta
perfeita de criação lhe foi dada para você se utilizar dela e continuar a obra da criação divina através da sua intenção de amor, através de um sentimento, de uma emoção elevada de amor dentro de você. Você pode e deve criar coisas maravilhosas para a sua vida. Você não deve não se utilizar intencionalmente dessa ferramenta. Caso contrário, né, ela vai se utilizar de você. E aí, claro, as consequências são absolutamente imprevisíveis, né? Mas se você quiser dar uma ordenada na sua vida, dar uma ajeitada no seu jogo, ou seja, se você quiser ganhar um certo nível, né, de tranquilidade, paz, harmonia, serenidade, use a ferramenta que lhe foi dada para ser usada, tá? É a mesma coisa que nós darmos uma caneta para uma criança, tá? E ela usar a caneta para ficar brincando, né, para ficar rabiscando o braço e tal, ao invés de botar ali perante o papel e começar a escrever, ou seja, se utilizar, né, da função básica da caneta. Você tem uma capacidade única que te diferencia de tudo que tem vida nessa terra. Essa é a nossa diferença, né, para tudo que tem vida nessa terra. A sua capacidade de quê? De pensar? Não, de criar. A sua capacidade de criar coisas lindas e coisas maravilhosas. Todos nós sabemos, não há nada que tenha sido criado pelo homem que exista, né? A roupa, o telefone, tudo saiu da mente de alguém. Tudo. E tudo que acontece na sua vida, pode ter certeza, tem origem na criação que não está sendo intencionada por você, e assim vão acontecendo coisas absolutamente imprevisíveis. Use a sua ferramenta. Use a sua ferramenta de criação, tá? Ela lhe foi dada de presente para você usá-la. Não é para você ficar achando que isso não é papo de não sei o que, mas vai criar, mas vai acontecer, mas não sei o que, e vai. É para você usar. É para você usar, aprender a usar, afinar o instrumento e cada vez mais se tornar mais capacitada e mais capacitado para criar coisas maravilhosas, extraordinárias, espetaculares para a sua vida. Acredita, se você afinar teu instrumento, se você partir para dentro de se concentrar e criar coisas incríveis, pode ter certeza, sua vida vai ganhar uma nova dimensão, porque você está se utilizando da ferramenta que lhe foi dada. Caso contrário, você tem um carro e não sabe para que serve. Caso contrário, você tem uma caneta na mão e não está querendo aprender a escrever. Caso contrário, você tem um avião e não consegue voar, tá? A verdade é essa, viu, pessoal? Então é por aí. Uma coisa que é muito legal também, por exemplo, quando a gente faz esse exercício aí do elefante rosa, que eu falei para vocês, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, quer ver, ó? Olha que coisa bacana. Eu queria que vocês não pensassem em macacos. Não pensa em macacos. Não pensa em macacos. Não pensa em macacos. Quem pensou em macaco aí, diz eu. Quem veio um macaco na cabeça aí, fala eu para mim, por favor. Tá? Quem pensou no macaco agora, fala eu. Tá? Não é para pensar em macaco. Quem pensou em macaco aí, fala eu. Eu, Glorinha Soares, eu. Dani, eu. Maravilha, Anne, eu. Maravilha. Glória. É isso, Gabi Costa tá rindo, né? Cida, eu. Dani, eu. Maravilha, eu. Olha só que loucura. Pensei em macacos. Daniel, não tem jeito. O que acontece? Eu vou dar uma chave maneira para vocês aqui. Núbias, perfeito. Quando a gente
Quando a gente não quer pensar num negócio, tá? E vem uma imagem pra gente dessa coisa, entendeu? Obviamente, me esforcei, não tem jeito, tá? Esse exercício a gente sabe imediatamente. Você falou a palavra gera uma imagem na sua cabeça. Imediatamente, né? Pensei no elefante. Eu vi um monte de macaco, Então, quando a gente quando a gente fala uma palavra que tem uma significância de imagem, ela imediatamente é criada na sua cabeça. Então, se eu falar não pensa em macaco, a primeira coisa que vem à cabeça de vocês é a imagem do macaco. Não tem jeito, sacou? Porque toda a palavra, ela carrega um simbolismo de imagens, sacou? Então, isso significa que você pode criar os simbolismos das imagens que você quer gerar na sua cabeça, certo? E não adianta você trazer a negativa antes, pelo contrário. Se você falou determinada palavra, essa palavra vai gerar determinada imagem na sua cabeça. Então, se você não quer pensar em algo, se você não quer ficar pensando em alguma coisa, tá? Ao invés de você falar não pensa em macaco, que é a primeira coisa que você vai pensar, né? Você simplesmente deve gerar um pensamento ou uma imagem, tá? De outra coisa completamente diferente daquilo que você está querendo não pensar. Ou seja, se eu não quero pensar em macacos, não adianta eu falar não pense em macacos, eu não quero pensar nisso. Mas simplesmente como seria, né? Como seria uma zebra cor-de-rosa, né? Eu estou mudando a imagem, eu estou mudando a palavra, gerando uma nova imagem. E gerando uma nova imagem, eu gero um novo pensamento na minha cabeça. Então, gerando um novo pensamento, eu evito pensar naquilo que eu não quero pensar. Ou seja, eu tenho que mudar a imagem. Não adianta eu ficar, eu não quero pensar nisso. Eu tenho que simplesmente jogar a minha mente para a direção do que eu gostaria de pensar. É assim que nós fazemos a troca da qualidade dos nossos pensamentos. É assim que nós criamos aí uma libertação daquilo que nós não queremos ficar pensando e geramos então um pensamento em acordo com algo que vai nos trazer mais tranquilidade, mais alegria e mais paz. Não adianta eu não quero pensar nisso, porque se eu falei isso, é isso que virá à minha cabeça. Se eu não quero pensar nisso, eu devo pensar em outra coisa. Outra coisa é outra imagem, é outra história. Se eu estou concentrado nos meus problemas, tá? E os meus problemas estão me atordoando, certo? Eu tenho que trocar para outra imagem, para outra história, para um outro lugar. Caso contrário, eu vou ficar aprisionado mentalmente e emocionalmente aquilo que está sendo recorrente na minha mente, sacou? É basicamente isso.